Mas a gente dá continuidade na nossa série, né, A Lei da Perfeita Liberdade, estudando os 10 mandamentos. E nós vamos começar hoje pelo capítulo 19 do livro do Êxodo, a partir do verso 18. Nós vamos ler até o fim do capítulo 19, depois vamos ler o versículo 1 do capítulo 20 e o versículo 15 do capítulo 20. Ok? O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Nele subia fumaça como que de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites, para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem, ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Versículo 1 do capítulo 20. E Deus falou todas essas palavras. Verso 15. Não furtarás. Vamos orar? Santo Deus, com a sua palavra lida diante de nós, nós clamamos pela sua misericórdia. Que não sejam os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades, mas seja tão somente a sua palavra sendo pregada pelo Espírito Santo aos nossos corações, iluminando a nossa vida, Senhor. Por favor, tem misericórdia de nós e com ela lida diante de nós, nos ensina mais sobre o Senhor e sobre nós mesmos. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, na semana passada eu iniciei brincando que o pastor Rômulo, ao sair para pregar no retiro de Jardim Colorado, tinha pregado uma peça em mim, me deixando para pregar sobre adultério, né? Não adulterarás, e foi muito divertido. Quem estava aqui viu o quanto foi divertido, né? Terminamos todo mundo chorando aí, meio acabado, mas estamos vivos. E hoje a gente fala do não furtarás, e parece que é um pouco mais leve que o não adulterarás, mas eu acho que ele é muito peculiar. Talvez ele não seja tão grave nos seus exemplos, mas ele toca o principal ídolo da nossa época: dinheiro. Muitas vezes todos os vícios humanos, inclusive os vícios sexuais que nós tratamos na semana passada, estão ligados à luta por poder e por mais condições aquisitivas, por conforto, por sucesso, por paz pessoal. E então a nossa missão de hoje, assim como na semana passada, ela não é fácil. Nós precisamos entender o que significa a ideia aqui de furto ou de não furtarás como mandamento, estando isso no contexto então da propriedade do povo de Deus, daqueles que viviam no meio do povo de Deus. Mas para isso a gente precisa entender o contexto em que essa lei é dada, como que essa lei ela foi construída até aqui, com os mandamentos anteriores, e aí só assim nós vamos conseguir entender o que significa de fato essa ideia aqui de não furtar, né? Vamos pedir ajuda dos nossos catecismos, das nossas confissões de fé, depois nós vamos comparar isso com a nossa realidade social e trazer algumas aplicações teológicas para instruir a nossa vida na forma como nós nos relacionamos com direito, com dinheiro e com patrimônio, ok? Tranquilo? Essa é a nossa missão simples para hoje. Vamos começar dizendo que nós lemos o fim do capítulo 19 de propósito, não à toa, porque muitas vezes nós lemos os mandamentos de forma desconexa, descontextualizada, mas eles estão sendo dados em um contexto. Estamos falando de um povo criado por Deus, que decidiu por sua vontade se afastar desse Deus, criar os seus próprios ídolos, que pela sua própria vontade cedeu à morte, ao tráfico humano, à entrega da vida, à escravidão, à prostituição, aos ídolos, e que foi resgatado pelo seu povo. Essa é a história dos primeiros livros da Bíblia. Foi resgatado pelo seu povo, que foi guiado por Deus através dos seus patriarcas. Essa é a história que a gente está vendo aqui acontecendo. Um povo caído, que foi resgatado por Deus
trazendo para si um povo, dentro do qual hoje nós estamos, e ele fez isso, aprove a Deus fazer isso através de alguns líderes. A esses líderes Deus constituiu pactos e deu a sua lei. Ele fez isso com Adão, ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Isaac, ele fez isso com Jacó, ele fez isso também com Noé, e ele está fazendo isso aqui no caso com Moisés, depois ele vai fazer com Josué, depois ele vai fazer com Davi. Essa é a forma de Deus trabalhar com a gente na sua história. Aqui em específico, o povo de Deus já está, em razão dos seus pecados, saindo da escravidão do Egito. O povo de Deus foi escravizado, sofreu diante dos outros ídolos, sofreu diante dos seus próprios prazeres, sacrifícios, na medida em que abriram mão de quem Deus era, abriram mão da lei de Deus. Enquanto eles estavam sendo escravizados no Egito, Deus decide intervir diretamente com aquele que aprisionava o povo de Deus, Faraó. Nós todos lembramos das aulas de escola bíblica dominical, e até aqueles que não participaram das aulas de EBD, conhecem as histórias, das 10 pragas, e de como Deus então livra o povo do Egito e manda o povo para o deserto. No deserto, Deus intervém pelo povo através de duas coisas principais: a sua lei e o tabernáculo. Deus dá o templo para que o povo tenha um ambiente agora para viver seguro. Nesse caso, o que a gente está vendo sendo revelado a nós? Nesse processo de libertação, Deus para o seu povo no Monte Sinai, expressa para o povo alguns limites, por isso nós lemos o fim do capítulo 19, porque Deus diz o seguinte: aqui está uma expressão da minha misericórdia, para que vocês voltem a viver bem como viviam no jardim, até que eu refaça tudo de forma plena, eu estou dando a lei para vocês. Não à toa, os patriarcas eles vão ser sempre comparados com Jesus, com o grande resgatador e salvador das nossas almas. Por quê? Deus está resgatando para si a sua criação e o seu povo, nesse processo de redenção, que é a sua lei. E então a lei, ela vem na forma de mandamentos, no caso aqui são as 10 palavras, que nós depois na teologia chamamos de os 10 mandamentos, porque Deus está preocupado não com crianças que recebem agora pequenas ordens para obedecer ou desobedecer. Não, Deus está preocupado em resgatar o que foi perdido no jardim. Um relacionamento com Ele e uma vida equilibrada de bem-estar. Não à toa, quando Moisés entrega a lei para o povo, e ele expressa a vontade de Deus dizendo o seguinte: estou entregando a lei para que vocês caminhem bem. E essa expressão ela vai aparecer várias vezes nos livros de Êxodo e Deuteronômio, que são os livros das leis, Então, a lei, ela surge em qual contexto? Libertação. Libertação do quê? Escravidão, pobreza, violência, prostituição, destruição da vida. Para resumir, uma completa destruição daquilo que nós recebemos no jardim, que Deus chamou de muito bom, pleno, equilibrado, como a gente conversava outro dia na escola bíblica dominical. Agora, através da lei, Deus está nos dizendo o seguinte: aqui estão os padrões para que até que eu venha pela última vez e restaure todas as coisas, vocês voltem a experimentar do relacionamento comigo e da boa vida. Está claro, gente? Nesse sentido, o que a gente já aprende no contexto é que os mandamentos, eles são muito mais do que pequenas ordens, muito mais do que afrontas, muito mais do que negativas de um Deus preocupado em tratar crianças levadas. Não. Deus está nos ensinando, através das suas palavras, quem Ele é, quem nós somos, como devemos nos relacionar com Ele e com os outros. É isso que está fazendo aqui. Na primeira tábua, por exemplo, as primeiras 4 palavras, os 4 primeiros mandamentos, eles vão regular o nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não fazer para ti imagem ou escultura, não usar meu nome em vão, conforme o pastor Romo pregou e expôs para a gente, reservar para ti o dia do descanso e do sábado, para o relacionamento com Deus. E aí a segunda tábua, ela vem então, como a gente tem falado nos últimos domingos, para nos ensinar, a partir da primeira tábua e do que ela nos ensinou, como devemos nos relacionar entre nós. Então Deus vai reconstituir o seu povo, dizendo assim: olha, vocês precisam se organizar em família. Foi isso que eu pretendi na união de Adão e Eva.
Para se organizar em família, no sexto mandamento, no quinto mandamento, perdão, vocês precisam, além de tudo, proteger a vida. Lembram do não matarás? É básico que vocês vivam e preservem o maior dom que eu dei para vocês, o sopro de vida. E aí nós vimos na semana passada a preocupação seguinte de Deus, primeiro com a sua aliança, com a família que Ele criou. Segundo, com a integridade desse sopro de vida, na medida em que a gente protege a vida. A terceira ordem para os nossos relacionamentos é: preservem a intimidade do contexto familiar. Por isso nós trabalhamos aqui a moralidade sexual no não adulterarás. E agora Deus está indo além, dizendo, além de tudo isso, e dessa intimidade que precisa ser protegida, vocês precisam entender qual é o lugar de vocês no mundo. Como, enquanto povo, vocês devem se relacionar com o que eu dou para vocês, com o que eu dou para os outros, e com o que eu quero que vocês façam por mim nessa terra. É isso que Deus está fazendo em seguida, no capítulo 20. E Deus falou todas essas palavras. Então, depois dessas ordens, Ele diz, não furtarás. E a ideia aqui de não furtar, ela é muito interessante, porque geralmente quando nós pensamos no nosso tempo sobre furto, nós estamos sempre falando, para aqueles que estudaram direito, né, a gente sempre brinca com a diferença entre furto e roubo, né? Alguém sabe a diferença entre furto e roubo? Acho que hoje é até mais comum. Furto sem violência, roubo com violência. E os dois têm em comum o subtrair de alguém algo para você mesmo. Então a ideia é patrimonial. Só que no sentido bíblico, essa ideia ela é bem mais abrangente. Ok? Em primeiro lugar, e aqui já vem o sentido geral, assim como a gente fez na semana passada. Qual é o sentido geral do não furtarás? Furto tem a ver com uma condição caída que nós herdamos dos nossos patriarcas e dos irmãos do passado. Qual foi o pecado de Adão e de Eva? Furto. Porque eles olham o que só Deus tem e tentam subtrair. Não com violência, então não é roubo. Eles tentam furtar de Deus aquilo que Deus disse que eles não deveriam tocar. Quando Deus diz, olha, Adão, Eva, vejam a árvore do conhecimento do bem e do mal. Coloquei vocês no jardim para cuidar e cultivar. Mas, Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se comer, certamente morrerá. A ideia de furto, ela está nessa sentença do primeiro livro da Bíblia. Furto tem a ver com tentar roubar de Deus aquilo que não nos pertencia. Quem é o conhecedor do bem e do mal? Quem é o dono de todas as coisas? Quem tem toda a história debaixo dos seus olhos e tem a terra como estrado dos seus pés? Deus. Quem é comissionado para diante e debaixo de Deus cuidar e cultivar da terra? Adão. Mas qual é o desejo de Adão quando ele vê o Criador? Ser o Criador. Então, nós somos ladrões que tentaram, diante de Deus, tirar dele aquilo que pertencia só a ele. Mas Deus nos avisou, só dá para existir um Criador. Por isso, se vocês, como criaturas, tentarem se tornar como eu, certamente morrerão, certamente sofrerão. E aí o restante dessa história a gente conhece, porque há a promessa de um Salvador, que vem na forma de homem para morrer por nós, deixando de ser Deus, como pregou o apóstolo Paulo, se esvaziando de si mesmo, para morrer como ser humano no nosso lugar, receber a sentença que nós deveríamos ter recebido. Então, num sentido geral e mais abrangente, nós estamos dialogando aqui, gente, com a visão inteira do Antigo Testamento, do Pentateuco, com o que Moisés pregou desde Gênesis. Furto tem a ver com a condição do povo de Deus, de saber que tentou roubar de Deus e ter para si aquilo que era só de Deus. Essa é a primeira noção. Furto não tem só a ver com patrimônio, furto não tem só a ver com dinheiro. Esse povo ordena, dividem a terra para as tribos de vocês. Dividam a terra de forma que vocês consigam administrá-la, cuidá-la e cultivá-la. Terra que mana leite e mel. Inclusive essa expressão, a terra que mana leite e mel, é a ideia de um jardim de delícias, né? A ideia de que Deus está resgatando para o seu povo
o jardim que o povo dele perdeu. Só que agora, não um jardim perfeito. É um jardim que anuncia um jardim futuro que virá na Nova Jerusalém. O ponto aqui é o seguinte: dividam a terra e dentro dessa terra, aquilo que vocês receberem, administrem com responsabilidade. Então Deus vai trazer uma série de leis patrimoniais para ensinar ao povo de Deus, com o passar das gerações, sobre a sua condição de usurpação. E agora, para afirmarem, pelo contrário, a lei de Deus, a dependência de Deus e a preocupação diante de tudo isso com o reino de Deus. Foi isso que o nosso Senhor Jesus pregou. E agora a gente conecta com outra parte. Se por um lado Jesus disse, no Sermão do Monte, não andem ansiosos por coisa alguma, porque as suas necessidades até Deus já conhece. Por outro lado ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então a ideia do não furtar, ela é expressa em Jesus no Sermão do Monte. Quando ele está dizendo, não tentem controlar o que não pertence a vocês. Soberano é só um. E enquanto vocês vivem, busquem o reino. Porque as outras coisas, quando vocês fizerem isso, serão acrescentadas. Aqui está a grande resposta. Como buscar o reino? Obedecendo a lei de Deus, não furtando. E aí a gente vai perceber que Deus ele estava tão preocupado com isso, eu peço que vocês acompanhem aí, Êxodo capítulo 22, porque um capítulo inteiro do livro do Êxodo, que é dedicado nesse momento às leis, vai falar das leis de propriedade. Vai dizer, se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo, ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Um ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha, e soltá-lo de modo que venha pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes, para que se determine se ele não lançou mão dos bens de outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser isso me pertence, as duas partes levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado, restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado, sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida, prestando-se um juramento diante do Senhor, de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso, e nenhuma restituição será exigida. Mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele, e não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal, e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. E depois vem as leis de responsabilidades sociais. Estou mostrando para os irmãos, no capítulo 22, então, que ao resgatar o povo de Deus, dar a sua lei, dizer que se eles não furtarem vão viver bem, essa lei ela tem desdobramentos, e nesse caso, os desdobramentos do 8º mandamento são as leis de propriedade. E também, logo em seguida, as leis de responsabilidade social. Peço que vocês acompanhem aqui comigo. Essas leis de propriedade, elas vão estar conectadas com o que trabalhamos na semana passada. Mas vamos ler para que vocês entendam o contexto do que nós estamos trabalhando e o significado disso para o Antigo Testamento.
Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim um homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro deus e não unicamente ao Senhor será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, e algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas de suas colheitas, consagrem-me o primeiro filho de vocês, e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo, joguem-na aos cães. Logo, as consequências do 8º mandamento estão aqui expressas. Quais são as preocupações de Deus para que o seu povo viva bem? Respeitem a propriedade uns dos outros, protejam as propriedades uns dos outros e tenham responsabilidades uns para com os outros. Estou resumindo aqui o capítulo 18 para que a gente entenda o significado profundo do não furtar. É só sobre pegar do outro o que é dele? Não. É antes disso, entender que é Deus quem dá e por isso aquilo que Deus deu deve ser guardado e cultivado, e que se é Deus quem dá, é nossa responsabilidade usar o que Deus nos deu para o serviço do outro. Então, não furtar aqui ganha 2 sentidos, gente, dentro do Antigo Testamento. O primeiro deles, o patrimônio dado por Deus deve ser cuidado e cultivado por nós. Nós já vamos definir esse patrimônio. Segundo, o lugar onde Deus nos colocou deve ser um lugar de cuidado e preocupação com o outro. Logo, a noção individual que nós temos no nosso tempo, ela é completamente frustrada pelo texto bíblico. Geralmente nós pensamos em patrimônio como sendo algo que tem a ver com o indivíduo, com o eu. Eu quero ter um carro, eu tenho o sonho de ter uma casa, eu tenho o sonho de fazer uma viagem, eu tenho o sonho de ter, sei lá, mais livros, eu tenho o sonho disso, daquilo outro. Então a vida econômica, ela passa a ser condicionada a essas metas pessoais que passam a nos frustrar. E o que é ainda mais difícil é quando essa noção individualista do patrimônio, das nossas responsabilidades, ela toca outras coisas. Porque aí as pessoas vão começar a tratar outras pessoas como objeto, com interesse, com inveja, com a busca pelos seus próprios benefícios. Então, o que Deus está tratando no meio do povo dele, falando no não furtarás, é: vocês são comunidade. E como comunidade, eu dou algumas coisas para vocês cuidarem, e enquanto vocês cuidam, vocês servem uns aos outros. E assim eu vou tratar vocês. Isso é muito diferente do nosso tempo, por isso às vezes é difícil da gente entender isso. Mas seguindo aqui nas nossas abordagens, a gente vai conseguir entender o que a Bíblia está tentando trazer para nós. Porque o próprio Senhor Jesus, ele resumiu isso. Abram comigo Mateus capítulo 7, por favor. Mateus 7, versículo 12. Lembrando, Jesus está no contexto do Sermão do Monte, e nós vamos ler, na verdade, a partir do versículo 1, para a gente entender o contexto. Jesus está no contexto do Sermão do Monte, reafirmando a lei e dizendo como o povo dele deve viver. E ele começa: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão:
deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Qual que é o nosso grande erro? Nós geralmente usamos esse texto para falar de pecado, né? De que, não, se você vai me corrigir de um pecado, antes tira a trave que está no seu olho, hipócrita. Mas, na verdade, a pregação de Jesus ela é muito mais abrangente. Jesus está reafirmando a preocupação com o outro. Ande bem, para que você possa cuidar do outro. É isso que Jesus está dizendo. E ele segue. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Atenção, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Qual que é o sentido do não furtarás? Você está nessa terra, porque Deus te colocou nela, tudo o que tem ao seu entorno está debaixo do governo dele, da autorização dele, tudo pertence a ele. Sua vida então se resume a cuide do outro como se fosse você. Logo, a gente escuta algumas interpretações por aí, né? Quando Jesus resume as leis e diz assim, amem os seus próximos como a vocês mesmos. Lembrem disso? E aí tem gente que prega assim, está vendo? Antes de amar o próximo, a gente tem que se amar. Porque se a gente não se amar, não tem como amar o próximo. Assinado Satanás, né? Aí está tudo autorizado. Está tudo autorizado. Estou lá gasto 10 horas do dia comigo e tenho meia hora para um café com um amigo. Não, antes eu tenho que estar bem e pleno para cuidar dele. Ele só precisava de você para arrumar a casa. Se você gastasse as 10 horas ajudando ele, você tinha ajudado mais. O ponto aqui Jesus está dizendo, quando ele diz, amem o próximo como vocês mesmos, percebam que vocês compartilham a mesma condição, caídos, resgatados por Deus, e que têm por isso responsabilidades de serviço, e só assim a gente caminha. Só assim a gente consegue ver resgatado em nós aquilo que a gente perdeu. Então Jesus está resumindo a lei e os profetas. A lei, gente. E isso está diretamente conectado com o que está sendo dito para nós no capítulo 22 do Êxodo, que a gente acabou de ler, sobre as responsabilidades sociais, porque ele diz, a lei e os profetas estão resumidos no seguinte, façam ao outro o que vocês querem que eles lhe façam. Vocês estão no mesmo barco, vocês são comunidade, vocês não são indivíduos que lutam pelos seus próprios prazeres, vontades, benefícios e que estão uns contra os outros. Não, vocês estão juntos e juntos vocês compartilham de uma condição caída e por isso de uma necessidade de serviço. E assim eu vou ensinar vocês quem eu sou. Por isso Jesus, ele é o servo maior, ele é o servo sofredor pregado por Isaías. O jeito de Jesus servir, ele é assustador. Aquele que como indivíduo poderia dizer bem assim, a terra me pertence, abre mão do que tem e vem para não ter nada, e vem para assumir o lugar de servos. Um servo sofredor que traz consigo então o seu reino, através do serviço. O nosso grande erro é achar que as boas coisas da vida estão naquilo que podemos possuir, quando a realização da nossa vida e de quem nós somos, está no fato de que Jesus se esvaziou. Percebam como a nossa vida ela é moldada por uma ideia megalomaníaca da jornada do herói, muitas vezes. A gente não tem muita coisa, sofreu na nossa terra infância, aquela história do filme brasileiro que a gente adora, né? A gente adora essas histórias bestas assim. E aí eu luto, vou crescendo, vou ganhando isso, ganhando aquilo, daqui a pouco, uau! A gente gosta dessas histórias, está milionário, está rico. E aí vira vídeo, vira short, né? E reels do Instagram, do coach dizendo que ele lutou muito e conseguiu conquistar todas as coisas. Quando a vida não é sobre isso. A vida não é sobre se inflar, a vida é sobre se esvaziar. E o exemplo de Jesus está dizendo isso.
façam a outro aquilo que vocês esperam que seja feito a vocês. E nisso está resumida a lei e os profetas. O apóstolo Paulo pregando, ele vai reafirmar isso para nós em Efésios capítulo 4. Vamos olhar juntos, por favor? Efésios 4. A partir do verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Paulo está resumindo o não furtarás e citando diretamente o não furtarás no versículo 28, quando ele diz, o que furtava não furte mais, antes trabalhe. E aí ele encerra mostrando que na verdade a preocupação dele é com a boa vida da comunidade que está sendo restaurada através de Jesus. Ele está dizendo, abandonem os velhos hábitos, que ele em vários momentos, como aos Gálatas e aos Coríntios, e aqui também, ele está confrontando dizendo, não vivam como os avarentos, não vivam como os invejosos, não vivam como os preguiçosos, não vivam como os insatisfeitos, pelo contrário, apaziguem todos os seus desejos, inclusive a sua ira, e dediquem-se a sua vida ao trabalho. O que ele está dizendo aqui, ele está indo um pouco além, nos explicando aquilo que a lei e os profetas disseram. Ele está dizendo, o não furtarás, ele tem a ver com as responsabilidades que temos como comunidade. E ele está dizendo, olha, não furtem, pelo contrário, trabalhem. Porque há uma noção, às vezes, abstrata, meio espiritual, de que não, Deus proverá o sustento. Quem nunca ouviu isso? Deus proverá? Uns jargão assim que a gente tem, né, do nosso misticismo barato. Quando a gente está tudo desorganizado, tudo errado, não, Deus proverá. A gente está sentado no sofá, não, já fiz o que eu tinha que fazer, já dei minha hora de trabalho hoje, as contas estão apertadas, o que a gente faz? Não, Deus proverá, eu estou fazendo já o que eu posso. A minha vocação é só isso aqui, outras coisas não dá para eu fazer não. Um monte de gente precisando de ajuda, mas essas são as vocações deles. De novo, assinado Satanás. Porque a ideia do Paulo aqui é, rompam com os seus próprios desejos, inclusive a preguiça, e entendam que a vida de vocês é sobre servir. E quando vocês servem, vocês estão aos outros contribuindo, dando aos outros o que eles precisam. E vendo então no meio de vocês, que toda amargura, indignação, a ira, a gritaria, a calúnia vão ser substituídos por um ambiente bondoso, compassivo, perdoador. Nós descobrimos, gente, olha o que o Paulo está pregando, nós descobrimos que nós caímos, Deus decidiu ser misericordioso, deu tudo aquilo que chega às nossas mãos para nós, para quê? Para sermos irados, avarentos, preguiçosos e desfrutarmos daquilo que temos nas nossas mãos? Não. Deus nos deu tudo o que temos para compartilharmos e juntos em comunidade testemunharmos do que Ele fez por nós, é isso que Ele está dizendo. Se somos todos pecadores, que careciam dessa misericórdia e que perceberam juntos que receberam de Deus
aquilo que não lhes pertencia, ou seja, usurpadores que tentaram tomar de Deus o que era só dele, recebem um grande tapa na cara de luva de pelica, assim, ó, eu estou dando tudo e mais um pouco para que vocês aprendam de mim. O que vocês vão fazer assim, ensoberbecer? Botar a blusinha de vocês e passar um perfume para parecer mais bonito que os outros? Lutar para agradar o chefe? Buscar ganhar mais, viver escravo de boleto? Não. Para viver um ambiente novo, em que pessoas se preocupam umas com as outras a partir daquilo que elas têm. E então juntos param de furtar de Deus aquilo que é só dele, param de querer tomar dos outros aquilo que querem, param de ter essa ira que vem de dentro, como o apóstolo Paulo está pregando, esse desejo desenfreado por mais, e passam na verdade a servir, a olhar para suas mãos, ver o que Deus deu, e vendo o que Deus deu, colocar à disposição dos outros. Afinal de contas, não foi isso que os irmãos fizeram no livro de Atos? Quem se lembra? Jesus sobe aos céus, comissiona os seus discípulos, eles olham para o lado, para o outro, e aí, para onde a gente vai? Inclusive eles tinham dito para Jesus, né? Pois só tu tens palavras de vida eterna. O que a gente faz? Aí o texto diz, e é muito bonito, os apóstolos então reuniram tudo o que eles tinham, e aquilo foi suficiente para que eles se sustentassem com fartura, e Deus ia acrescentando ao povo dele aqueles que se convertiam. Comunidade, irmãos, vida em comunidade. O não furtarás aqui é dizer o seguinte, olha, eu criei para vocês uma comunidade que é baseada no vínculo íntimo de homem e mulher, lembra do não adulterarás? Eu disse que tem que honrar pai e mãe, porque é esse vínculo de autoridade que vai guiar a sociedade de vocês, e mais, juntas essas famílias vão trazer o meu reino. Isso é bonito demais, gente. Isso é bonito demais. Esse é o conceito teológico de não furtar. É parar de viver escravos das tendências e passar a viver focados no fato de que Deus trouxe o seu reino e ele é como uma semente da qual brota uma árvore, e essa árvore ela tem muitos galhos, folhas frondosas, e dessas folhas muitas aves elas começam a pousar, e quando a gente vai ver, a gente tem toda uma floresta cheia, regada por um ribeiro, que é a palavra e a lei de Deus. Isso é o que Deus pretendeu para a sua igreja, isso é o que Deus pretendeu para o seu povo. Estou trazendo para vocês de volta o jardim, através do quê? Não furtem, pelo contrário, cuidem e cultivem, e o meu reino volta. Quer ver vezes que isso aconteceu no texto bíblico? No meio de uma panaceia danada dos juízes, todo mundo brigando, Abimeleque mata os 70 irmãos, Sansão erra em todos os mandamentos que ele fez de Nazireu. O povo de Deus termina o livro de Juízes com o livro dizendo bem assim, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe aprovia, cada um fazia o que queria. E aí termina em guerra civil, pobreza, violência, o povo sendo dispersado pela terra, até que vem os reis depois e a gente termina na Babilônia. Mas sabe como a gente viu paz às vezes? Quando a lei de Deus foi cumprida. Vocês lembram da Ruth? Ruth chega, viúva, passa perto da eira de Boaz, vocês lembram? Cai espigas, ela pega e consegue comer com a Noemi. Por quê? Lei patrimonial, que brota da lei do descanso em Deuteronômio. Vocês lembram da lei do respingo? Eu não vou voltar nisso aqui porque Rômulo já pregou. E eu usei isso como exemplo recentemente, quero reafirmar isso. Quando a lei do respingo é cumprida por Boaz, Ruth tem alimento. Boaz então aparece como resgatador dela, e ela e Noemi vão ter uma nova vida. O livro de Ruth, no meio dessa doideirada toda, é Deus dizendo assim, quando a minha lei é cumprida, o povo vive em paz. A gente pode até não mudar o mundo vai viver debaixo dos seus ídolos e anticristos, vai viver violência, vai viver dor, o mundo jaz no maligno, o príncipe da potestade do ar governa tudo aí. Mas no meio do meu povo, quando eles obedecem à minha lei, eu dou graça, eu dou paz, eu dou tranquilidade. Quem nunca parou para ver um Natal aqui da igreja, uma Páscoa, respirou vendo o pessoal cantar, fazendo teatro, falou, esse aqui é um pedaço do céu. Porque quando a lei de Deus ela é cumprida, a paz brota, o shalom brota. Um outro momento que isso acontece é o reinado de Davi, quando ele unifica todo o povo depois de Saul. Depois ele vai errar e vai falhar, eu mencionei isso semana passada, porque ele comete justamente o adultério, né? Depois. Mas o ponto ali é, num primeiro momento, até o fim do primeiro livro de Samuel,
Davi é um bom rei que cumpre a lei de Deus, unifica o povo dele, separa os utensílios direitinho do templo para ministrar os sacerdotes ali sobre a vida do povo. Está tudo bem, o povo experimenta shalom, paz, muito bom, que é a expressão do Gênesis, plenitude, tranquilidade. O que Deus está fazendo com a sua lei para nós hoje, gente? Está resgatando um ambiente de serviço e comunidade para que a paz dele volte, para que o shalom seja experimentado e para que a igreja testemunhe de Jesus para o mundo e diga bem assim: sabe por que vocês estão errados? Porque vocês não sabem como a vida funciona. A vida funciona de acordo com a lei do meu Senhor, que de acordo com a sua misericórdia revelou a nós. Parem de furtar, parem de usurpar. Nós tentamos usurpar de Deus e recebemos dele misericórdia. Ele nos deu tudo, a multiplicidade dos dons. A gente já vai aprofundar nisso já já. Para que a gente entenda, eu estou dando o que é meu, porque vocês dependem de mim, e agora no meio de vocês, servindo uns aos outros, eu vou mudar em vocês a minha imagem. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas agora imitamos o que Jesus fez. Dentro da nossa teologia aqui, imitamos o que Jesus fez, porque é só assim que vamos ter de fato Ele moldado em nós, a doutrina da imitação de Cristo, né? Então, a forma como lidamos com o patrimônio e com as coisas é muito importante, mas o texto está indo muito além. O texto está falando de pessoas. Porque quando a gente luta só pelos nossos desejos, nós sacrificamos e tratamos pessoas como objetos. O texto está indo além e está dizendo, oportunidades. Aonde que você nasceu? Aonde que você está? Quem que precisa de você? Dons, conforme o apóstolo Paulo pregou aos romanos. Deus, depois de adotar os seus filhos, multiplica dons no meio deles, para que eles possam servir. Bens também, formação, inteligência, espaços, enfim. Tudo o que acontece na sua vida está dentro da obra de providência de Deus, irmão. Tudo. Do dormir ao acordar, Deus sabe aonde você vai pisar, e Ele mantém o governo dEle sobre todas as coisas. Tudo é instrumento nas mãos dEle para ensinar o seu coração a ser como Cristo. A dizer o seguinte, tudo estava aí antes de você, e eu que mantenho tudo isso funcionando pelo poder da minha mão. Agora, aprenda de mim, sirva comigo, porque é isso que nós vamos fazer a eternidade toda. Essa é a tradição bíblica sobre não furtar. Primeiro, descobrir que nós estamos num estado de usurpação para com Deus. Aquilo que tem... Aí talvez você fale, nossa Arthur, mas como que quem não é crente vai entender isso? Quem não é crente acorda, quem não é crente pisa, quem não é crente come, quem não é crente dorme, quem não é crente vive. Basta ele olhar um palmo na frente do nariz dele, que ele vai ver que tem um monte de coisa ali, que estava ali antes dele. E antes do nosso pai, estava ali antes deles. Da nossa mãe, dos nossos avós, estava ali antes deles. Até que a gente chegue nos nossos patriarcas e no nosso pai Adão e na nossa mãe Eva. E estava ali antes deles. Porque Deus é que havia criado. Então, percebendo que somos usurpadores, precisamos perceber que recebemos um modelo, uma lei, uma ordem. Parem de usurpar, parem de furtar. Se contenham com aquilo que eu dou a vocês. Vamos finalizar essa parte teológica com os nossos catecismos, porque eles não falham em nos ajudar. Se você não conhece os catecismos, não perca tempo, passe a conhecer. Inclusive, aqueles que tiverem meninos aí, meninas, adolescentes, precisando fazer profissão de fé, ou aqueles que quiserem aprofundar seus estudos aí nas doutrinas, nós estamos aí com um período aberto para iniciarmos nossa turma de profissão de fé. Olhem comigo, gente, a pergunta... Olhem comigo não, né? Eu vou ler aqui porque eu não passei para vocês, mas acompanhem comigo. A pergunta 110 do Catecismo de Heidelberg. O que proíbe Deus no 8º mandamento? Deus não apenas proíbe o roubo e o furto que as autoridades punem, mas também os esquemas e ciladas malignos, como falsos pesos e falsas medidas, negócio enganoso, dinheiro falsificado e usura. Não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, nem pela aparência de direito. Além disso, Deus proíbe toda avareza
e todo o abuso e desperdício das suas dádivas. Pergunta 111. O que exige Deus de você nesse mandamento? Que eu promova o bem do meu próximo, sempre que for lícito e possível. Que eu trate do mesmo modo que desejaria ser tratado pelos outros e que trabalhe fielmente para ter condições de dar aos necessitados. Aqui temos um excelente resumo de que Deus está querendo tratar em nós essa condição de usurpação. Usurpadores, tenham um novo caráter para vocês. Sirvam. E quando vocês servirem, formarão comunidades que experimentarão no meio delas a comunidade dos dons, a comunhão do serviço e, com isso, o sustento e a paz de Deus. Amém, irmãos? Depois do amém, a gente precisa comparar isso com a nossa realidade, né? Tem alguns dados aqui, menos do que na semana passada, tá? Porque a semana passada já foi muito, vocês concordam? Mas trouxe aqui breves pesquisas que indicaram, né, que o individualismo no Brasil ele tem sido uma crescente muito grande. Uma pesquisa realizada durante a pandemia Covid-19 revelou que os brasileiros se tornaram mais individualistas, priorizando valores como independência e sucesso pessoal. Outro estudo comparativo entre Brasil e Espanha mostrou que, embora os brasileiros ainda valorizem o coletivismo, ou seja, estar com outras pessoas, há uma tendência crescente de adoção de valores individualistas, especialmente entre os jovens, ou seja, até os 40 anos ali, né? E mais, algumas estatísticas aqui relacionadas para a gente comparar essa cultura individualista com as consequências financeiras disso, né? Os brasileiros enfrentam desafios financeiros sem igual. Endividamento. Em 2023, 80% dos brasileiros estavam endividados, sendo que 59% acreditam que o acesso a crédito mais barato melhoraria sua situação financeira. Dificuldades para pagar contas. Dados do IBGE indicam que 72,4% das famílias brasileiras enfrentam dificuldades para arcar com as despesas mensais. Estresse financeiro. Cerca de 56% dos brasileiros apontam o medo de perder a renda como uma das principais causas de estresse. E falta de reserva de emergência. Uma pesquisa revelou que 59% dos brasileiros não possuem uma reserva financeira para emergências. E 41% afirmam que a renda não cobre todos os gastos mensais. Em resumo, 80% de endividamento, 72% de famílias com dificuldades para pagar as despesas mensais, 56% brasileiros com medo de perder dinheiro e 59% não tem reserva financeira e 41% não conseguem cobrir os gastos mensais. O que pareceu para mim um grande paradoxo, um grande conflito, uma coisa que não faz sentido na nossa geração. Somos individualistas como nação e financeiramente estamos acabados. O brasileiro ele tem cada vez mais poder de compra, cada vez menos poder de negociação e cada vez mais Rivotril no estoque. É ou não é? E outros, né? Que o Rivotril é o que eu conheço aí. Nada contra remédios, tá, gente? Só estou dizendo o seguinte, parece que não faz sentido, cara. Não faz sentido. Viver vidas o tempo todo, essa coisa que ensina para a gente, sabe? Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai fazer um mestrado, doutorado. Não acreditem nisso, que vocês vão ficar ricos, tá? Com mestrado, doutorado. Vocês vão fazer pós-graduação, vão desativar um drive aí, ativar um drive, vão ficar ricos, vão viver bem. O que está indicando é o contrário. O brasileiro médio que tem lutado pelo sustento, ele tem vivido frustrado, endividado, morrendo de medo, com medo do oficial de justiça bater no portão a qualquer momento. Qualquer palma que ele escuta na rua, ele já corre para debaixo da cama. Se o banco ligar então, fala que eu não estou, não é? Quando der eu negocio, não é assim? Quando tiver uma campanha aí eu negocio. E o que é interessante é que o brasileiro ele quer cada vez mais ganhar e cada vez menos trabalhar. Outro dia eu ouvi uma frase muito legal.
assinada Satanás também, vocês já sabem, mas é uma frase bem interessante, que é bem assim. Ouvi de um executivo, assim, ele falando, trabalhe hoje muito mais do que você ganha, para que amanhã você ganhe muito mais do que você trabalha. E aí vocês imaginem eu, né? A cabeça explodiu na hora, eu não! E aí a gente tem que ficar quieto, respirar, tentar dialogar, porque, gente, está tudo errado. Está tudo errado, o valor trabalho já não importa mais. O valor serviço já não importa mais, o valor relacionamento já não importa mais. Aí a gente acha que é à toa, está tendo multirão aí para contratar empregado e não tem empregado. Cultura de individualismo. Todo mundo, eu ouvi de vocês assim, todo mundo tem testemunhado isso. Falta de mão de obra é uma realidade brasileira. Por quê? Valores individualistas conduzem a comunidades frágeis, e comunidades frágeis vão ficar ao relento mesmo, sem ter o que fazer. O que nós precisamos, gente? Diante do cenário bíblico, e aqui vem 5 respostas para isso, e a gente encerra. 5 aplicações breves, 5 verdades que a gente precisa viver para que a gente se liberte da frustração do patrimônio, pare de furtar o tempo, pare de se desgastar com isso tudo. Em primeiro lugar, primeira verdade, a verdade da criação. As coisas e os valores importam sim, pois foram criadas e dadas por Deus. Elas não importam porque nós queremos mais status, mais bem-estar, mais tranquilidade, mais para nós, sucesso, paz pessoal, poder botar a cabeça no travesseiro porque tem um pouquinho a mais na conta. Não. As coisas importam porque foi Deus que criou. Essa é a primeira verdade, a doutrina da criação e da soberania de Deus. E as coisas importam porque aonde nós estamos, Deus nos colocou lá. Nascemos onde nascemos, recebemos o nome que recebemos, estamos com as pessoas que estamos, não por nossas escolhas, mas porque Ele nos colocou lá pela sua misericórdia e graça. E ponto. Aonde estamos, recebemos algo, recebemos de Deus. A única escolha que temos é como vamos responder. Mas nunca, nunca permitir que os nossos desejos, eles imperem sobre as coisas que temos diante de nós. As coisas são importantes porque pertencem a Deus e são instrumentos para Ele nos ensinar, mas não são instrumentos para o nosso bel prazer e para a nossa boa vontade. Ok? Segunda verdade, a verdade da mordomia. Nós não recebemos as coisas somente para nós mesmos, mas para o seu cuidado em conjunto com Cristo, o servo resgatador, que nos ensina a ser quem somos. Somos mordomos. Se por um lado vemos a doutrina bíblica da criação e da soberania de Deus sobre tudo, vemos por outro a doutrina da mordomia. Recebemos de Deus o que é dele como mordomos, como vice-governantes, como encarregados de obra, como gerentes. Aquilo que Deus nos deu é para administrarmos, cuidarmos e cultivarmos. Cuidarmos e cultivarmos. Não para nós mesmos, não somente para os outros, antes pelo fato de que Deus nos deu e a Ele devemos resposta. Em um pacto, o pacto, a aliança que temos com Deus, recebemos tudo que Ele nos dá e só temos uma opção, responder de acordo com o pacto ou responder em negativa ao pacto. E nisso temos escolha sim. Mordomia ao invés de própria satisfação, mordomia ao invés de desejo desenfreado, mordomia ao invés do próprio prazer, mordomia ao invés de avareza, mordomia ao invés de inveja. O que Deus me deu pode não ser igual ao que Deus deu para o outro, e o que Ele deu para o outro é vocação do outro, é dom do outro e não meu. A gente precisa entender isso. Aí eu lembro que numa discussão alguém levantou assim para mim o seguinte confronto: uai, Arthur, então Deus tem vocação para ser pobre? Pergunta boa, né? Vocação para pobre, Arthur? Aí eu falei, fariseu. Excelente pergunta, típica de Caifás. Típica, que a resposta é muito simples. Deus não criou ninguém para ser pobre porque Ele quer que todos vivam bem. Mas Deus criou todos em independência, inclusive você. Pode ser menos do que o outro que você está olhando e se comparando. Ele não te deve satisfação nenhuma. Ser pobre para você é ter quanto? É ter mais do que você tem?
isso é inveja e avareza. Isso não é bom desejo. O problema é que a gente é ensinado que não. Nós precisamos mais. Talvez precise, gente. Talvez precise. Não tem problema em precisar ter mais. Talvez a conta esteja apertada e você fale bem assim, não, Arthur, eu tenho tempo sobrando, eu tenho como prestar um outro serviço, ajudar mais gente e com isso ser remunerado. Ótimo. Perfeito. Agora, a questão é, isso é mordomia ou isso é você sacrificando seu tempo, sua família, sua casa, seus filhos, suas vocações reais, as pessoas que precisam de você, para o seu próprio desejo? Esse é o grande problema, gente. Eu acabei de mencionar o cenário de dificuldade de achar mão de obra, porque o trabalho informal e o acesso a meios impessoais de serviço tem imperado cada vez mais. E-commerces, dropshipping, quem tem ouvido falar disso aí, venda pela internet, conteúdo pela internet, serviço de home office. Da pandemia para cá isso tem crescido muito, tem atrapalhado os lojistas. Por quê? Porque não importa o serviço em si, importa o retorno dele. Esse é o grande erro. A mordomia envolve um processo de servir. Toda vez que você pensar em um serviço e antes vier a cifra na sua cabeça, cuidado. Pode não ser o serviço que importa. Pode ser só o dinheiro. Tá? Ah, Arthur, mas o dinheiro é importante. Beleza, mas o serviço? Porque ganhar dinheiro dá para ganhar de muitas formas. A gente pode pensar várias junto. Agora, o serviço ele é digno? Útil? O apóstolo Paulo ele usa essa expressão falando aos romanos. Tenha uma vida útil. Útil para quem? Para o outro. Quais necessidades você vai atender? Quem você vai servir? Do que o outro precisa? Isso deve motivar o seu serviço, a sua mordomia. Porque foi Deus que te deu. Não para você usar do jeito que você quer, mas para você entender que nós só vamos moldar o caráter de Jesus em nós, quando pararmos de tentar furtar só o que Deus comanda. E o que Deus comanda? Comunidades saudáveis só funcionam baseadas no serviço. Se ficarmos cada um das nossas casas aí, mandando mensagem um para o outro, nós não vamos ser comunidade. É isso que isso aqui está dizendo para nós. Não furtar é ser mordomo das vidas uns dos outros. Com o quê? Não é muito, Arthur. Com o quê? Com aquilo que eu tenho na minha bandeja. Pensando aqui na figura do mordomo, né? Com o pano de prato no outro lado. O que você tem na sua bandeja? Pode ser útil para o outro, mesmo que pareça pouco. Isso é mordomia. E a mordomia traz consigo, aquilo que eu já havia afirmado, que é a verdade do trabalho, que é o terceiro. Trabalho, irmãos. Trabalho. Trabalho. O apóstolo Paulo, argumentando aos romanos, nós não citamos hoje, porque já usamos em outros momentos, mas eu uso aqui como referência, ele é muito claro, ele diz assim, não existe, estou parafraseando, tá? Não existem dons dentro do seu coração e da sua cabeça. Dom é dom em atividade, dom é dom em serviço, dom é dom à disposição do outro. Quando que a gente vê um dom sendo realizado no meio da igreja? Quando alguém tem uma necessidade, alguém se levanta e atende. Percebe? O dom não pertence a nenhum dos dois. O dom é dom de Deus. O que é o dom? A comunidade de Deus funcionando pela sua graça. Pecadores convencidos do pecado, da dependência de Deus, percebendo que precisam servir, porque são tão pecadores quanto o outro. Faça ao outro o que você queria para você mesmo. Cuide. Você precisa disso. Hoje você pode estar saudável, amanhã você pode estar doente. Cuide do doente hoje, amanhã seja cuidado. Não tem problema nenhum. Agora, isso dá trabalho. Muitas vezes a gente se apega a esses discursos muito espirituais porque a gente está fugindo de trabalho. A gente está fugindo de responsabilidade. A gente está fugindo de dever. Serviço é dever, serviço é responsabilidade. Sabe qual é o problema de entender o sentido real de trabalho? Porque a gente é a geração dos direitos. Alguém fala meio atravessado com a gente fala como? Não, fulano não tem o direito de falar assim comigo. Aí eu respondo, está escrito aonde que ele não tem o direito de falar assim com você? Ele pode ter sido até rude, eu sei, mas estou brincando para dizer o seguinte, que direito que a gente tem? Direito? A gente tem essa lógica, por quê? Porque a gente está sempre voltado para nós mesmos. Não, fulano não pode falar comigo assim desse jeito. Quem é ele? Esse é o brasileiro, né? Como que o brasileiro responde para o outro? Quem é você para falar comigo? Quem nunca ouviu isso na vida? Quem é você? Eu aqui? Tanta experiência, tantos calos que já tive. Quem é você para falar comigo? E Satanás soprando do lado. Esse quem é você, né? Que é o que ele fez com Jesus, né, inclusive.
Mas o ponto aqui, gente, para a gente entender trabalho de forma real, é entender o seguinte: servir dá trabalho. Recebendo o que o Senhor nos deu, devemos responder cuidando e cultivando, ou seja, multiplicando frutos a partir do que recebemos. Vocês lembram da parábola dos talentos? Muito conhecida, muito famosa. O grande ensinamento que brota ali para o servo fiel e para o servo infiel é: o servo fiel, ele administra e ele consegue transformar aquilo em mais. Ele consegue usar aquilo para servir e agregar valor. Enquanto o servo mau, preguiçoso, não, eu só protejo ali, porque aquilo ali é de muito valor, então não quero correr o risco de ninguém roubar. Mas Deus não está mandando você ter medo, Deus está mandando você servir, investir o seu trabalho, não ter medo do cansaço, não ter medo da dor, mas dedicar o seu coração ao outro. Nós temos visto, acho que a gripe do Romo está chegando aqui, mas nós temos visto que, de acordo com as estatísticas, o brasileiro individualista vive frustrado em termos patrimoniais. Por que seguir a mesma receita? Nós recebemos uma outra: serviço para que em comunidade possamos ser sustentados em conjunto com aquilo que temos. Serviço para pegar o que recebemos e não transformar em mais com metas megalomaníacas, mas cultivar, dar outros ares, contribuir com o pouco que temos, fazer acontecer com a nossa perspectiva, com o nosso toque, com a nossa ideia, com a nossa vontade ali, com o nosso recurso talvez. E aí quando a gente vê na multiplicidade dos dons, nós temos excelentes obras para servir aos outros e ao mundo. Quando a gente faz um teatro aqui, por exemplo, quando a gente está aqui no louvor cantando juntos, a gente só canta juntos porque todos cantamos juntos. E a gente aprende, então, quando como comunidade cantamos. Quando a gente faz o teatro, um foi lá e escreveu, o outro foi lá ver e ensaiou, um preparou o cenário. Num cenário difícil e de várias coisas que são demandadas, Deus levanta pessoas para atender essas demandas. E aí, quando essas demandas são atendidas, os dons aparecem e a igreja é servida. E a igreja serve ao mundo. Trabalho. Não podemos viver vidas preguiçosas. Acho que a palavra aqui correta é acomodadas. Muitas vezes nós estamos tão apegados às nossas rotinas que quando a gente nega algum serviço para o outro ou alguma responsabilidade, não é porque nós somos comedidos e responsabilizados, é porque nós somos medrosos, inseguros, porque nós somos avarentos, porque nós somos preguiçosos, acomodados. Analise a sua rotina e veja: há espaço saudável para serviço? Ele é bem-vindo. Vai prejudicar a sua casa, a sua vida com Deus, a vida com o outro, os seus serviços que você já presta, as suas responsabilidades? Não, mas entenda a sua responsabilidade para com o reino. Trabalho, colocar à mesa aquilo que tenho, colocar à disposição aquilo que sou, e isso vai render frutos para a vida dos outros. Geralmente a gente pensa nessa lógica dos frutos como se fosse a própria coisa crescendo, mas os frutos são os dons na vida dos outros. Quando eu consigo que mais pessoas sejam servidas, eu vejo frutos. E essas pessoas vão servir a outras e então mais frutos surgem. Essa é a lógica do reino de Deus. A quarta verdade, gente, para a gente caminhar para o final. A verdade da doação. Se por um lado nós fomos adotados por Deus como filhos, por outro, nós somos chamados a doar aquilo que temos. A Bíblia vai nos chamar, através do apóstolo Paulo, de herdeiros com Cristo daquilo que Deus nos deu. Então nós doamos aquilo que temos com o interesse de contribuir para a vida de quem está próximo de mim, vivendo uma vida preocupada com Ele, não somente com o meu próprio interesse. Deus dá a terra para que o povo dele floresça a partir do que cada um recebeu, doação. Doando, nós nos servimos, doando, nós conseguimos crescer. Existe gente, que tem dificuldade até para ser servido. Se ganhar alguma coisa de graça, acha até estranho, né? Porque nós estamos tão acostumados com tudo sendo medido por valor, pelo tempo do outro, pela imagem,
que quando a gente recebe alguma coisa de graça, a gente acha que está errado. A gente acha, não tem como alguém me servir. Sabe, deixa eu usar uma figura aqui, não são todas não, mas deixa eu usar uma figura para explicar. Sabe a Marta, no texto bíblico? Que Deus chama a atenção dela? Marta, Marta, todo mundo sentado comigo, você está correndo, servindo? Quem não conhece umas Marta aí? Eu conheço umas Marta aí, tem uma sinalizando lá em cima. Eu conheço umas Martas. Sabe aquela pessoa que a gente está tomando um café na mesa, e aí está todo mundo sentado ainda no terceiro assunto, e tem uns 6 para conversar, ela já começa a pegar o pires, a xícara, o prato, sabe? Preocupadíssima. Fica ali, aproveita do tempo. Seja servido, bota outro para pegar para você. Mulheres, bota o marido de vez em quando para lavar a louça. Talvez a mão, igual brinca lá em casa, né? A mão não vai cair não. Se lavar uma louça, pegar uma vassoura, se brincar com o cachorro, sair para passear com o cachorro, ajudar em alguma coisa que você acha que é só você que tem que fazer. Homens, a mesma coisa, se é no seu caso que está acontecendo. Se permita ser servido em algumas ocasiões. Porque o nosso tempo, ele é tão voltado para o nosso trabalho, para o nosso esforço, para a nossa luta por ter aquilo que a gente quer, que a gente esquece que tudo que a gente tem vem de Deus. Amanhã a gente pode cair sob uma cama, Deus impedir a gente de trabalhar, a gente não vai ter nem essa opção. E a gente pede que Ele tenha misericórdia e não faça isso, mas isso é possível. O Eclesiastes mostra isso para nós. De que vale a vida se a gente tem o mesmo destino do que todos os outros? Aí ele fala, mas vale se contentar com o que o olho vê do que com o que se sonha. Que eu ia citar agora há pouco para a gente encerrar, mas eu já adianto, mas vale se contentar com o que se vê do que com o que se sonha. Um ensinamento que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido dos livros de sabedoria. Ele está dizendo o quê? Se deixe servir, afinal de contas a sua vida é isso. Talvez você lute com Deus com a sua fé até hoje, porque você não entendeu que você é imerecedor. E que a obra de Jesus ela é de graça para você. E que você não tem que ter medo do passado, não tem que ter medo de você mesmo, não tem que ter medo de nenhum outro, porque você já está perdoado. E isso está sendo ensinado por Deus para nós na vida material, nas coisas, no patrimônio, nos relacionamentos. Sirva, se doe e se contente, que com isso você vai descobrir que Deus é quem te sustenta, que é Jesus que te sustenta. Eu chamo o pessoal do louvor para eu caminhar aqui para o final. Então, se em primeiro a verdade da criação, em segundo a verdade da mordomia, em terceiro a verdade do trabalho, e quarto a verdade da doação, a gente encerra com a verdade do contentamento com a adoção de filhos. As coisas em nosso meio... Peraí, vou recomeçar o quinto ponto, que vocês sempre têm essa mania de olhar para quem está subindo. São os mesmos do início, gente, tá? Quinto ponto de novo. A verdade do contentamento para a adoção, com a adoção. As coisas, atenção, em nosso meio, vivendo como povo de Deus, servem para nos deleitarmos na adoção de filhos em Jesus Cristo. Recebemos todas as dádivas que precisamos em Cristo. E isto deve ser um antídoto contra toda preguiça, avareza e inveja. O próprio Senhor Jesus pregou, aonde está o seu coração, é aonde está o seu tesouro. Eu te pergunto, quem é o seu tesouro? O seu tesouro é Jesus Cristo de Nazaré, encarnado, morto, ressuscitado, porque Ele é a grande obra de confirmação de que Deus nos criou, nos sustenta apesar de sermos usurpadores, cotidianamente, que tentam tomar para si o controle das suas vidas, que nos dá e diz, aprendam de mim servindo comigo. Então, você quer, ao contrário do brasileiro médio, você quer sair dessa estatística? Viva de acordo com essas verdades. A verdade de que Deus te criou e te deu todas as coisas. A verdade de que você é um mordomo e de que você não está aqui para o seu próprio desejo, você está aqui para servir o que Deus colocou na sua mão para servir. A verdade do trabalho, você está aqui para cuidar e cultivar no meio do povo de Deus. A verdade da doação, porque servir é se relacionar e estar à disposição do outro. E por fim, a verdade do contentamento com o fato de que fomos adotados por Deus. Fomos adotados, constituídos como povo, recebemos a terra aqui onde a gente pisa, para, nesse contexto, servirmos um ao outro da forma como queríamos ser servidos.
E nesse serviço de relacionamento, a graça de Deus ela se revela, o sustento de Deus se revela. Irmãos, de novo, criação, mordomia, trabalho, doação e contentamento com a adoção. Que essas 5 verdades livrem o seu coração da frustração financeira, livrem o seu coração da frustração patrimonial, da frustração com a vida, da frustração com os bens, com a imagem social, com o sucesso. Você não foi criado para ser um sucesso. Deixa eu te falar isso, você não foi criado para ser um sucesso. Você foi criado para ser sustentado por Deus em Jesus Cristo, no meio do povo dele. Não se frustre, controle as suas expectativas. Não usurpe de Deus o que é só dele, através das suas expectativas, que às vezes são individualistas demais. Se satisfaça com o fato de que Deus te adotou. Você agora é um mordomo, que não tem dívida nenhuma com Deus, para poder servir em paz, para poder pedir ajuda, ser servido, e com isso ter um ambiente de paz, de tranquilidade, de compartilhamento, de sustento, de amor. Foi isso que Jesus nos deu. Isso é rico demais. Percebam, e aqui eu encerro, e depois a gente retorna para orar. Os mandamentos, eles não são de fato meras ordenzinhas de uma coisa que você tem que fazer ou não fazer. Não, eles ensinam princípios fundamentais, e o princípio é: Deus nos adotou como povo, para pararmos de usurpar dele aquilo que é só dele. Controle as suas expectativas, controle o seu coração, derrube os seus ídolos, através do serviço de Jesus Cristo. O maior homem dessa terra, Deus encarnado, se esvazia e serve, e com isso, ele é a grande dádiva da igreja, e com isso ele constitui o seu povo. Sirva, se deixe servir, se coloque em relacionamento de doação, e se contente. Deus nos adotou para experimentarmos da sua misericórdia em ambientes de paz. É isso que ele nos dá, quando obedecemos a lei dele e não furtamos. Amém?